pessoal! Como é que vocês estão? Preparados para mais uma aula? Hoje nós vamos revisar o conteúdo que eu ministrei nas aulas sobre História e Geografia. Então, para a aula de hoje, vocês vão precisar apenas desses dois livros, né? O seu livro de Geografia e o seu livro de História. E seu lápis, seu caderno, para poder anotar a atividade, tá bom? Agora, para nossa acolhida, eu trouxe a leitura de um livro, esse livro aqui, ó, O Mundo Inteiro, tá? Nós vamos fazer a leitura dele e nós vamos fazer uma leitura só de deleite mesmo, para apreciar, para ver os elementos legais que pertencem nesse livro. E depois que eu ministrar o conteúdo, eu vou junto com vocês ver a relação desse livro com o nosso conteúdo, tá bom? Então, vamos começar a leitura? Ó, o título é O Mundo Inteiro, tá? A rocha, a pedra, a areia, o cesto, o braço, o ombro, o rosto, o queixo, um buraco para cavar e uma concha para guardar. O mundo inteiro é um vasto lugar. O mel, a abelha, o favo zumbido, o sabugo, a espilha, o milho cozido, o tomate vermelho, a erva de cheiro. O mundo inteiro é um canteiro. O tronco, o toco, o ramo, o carvalho, trepar no alto, ficar sobre o galho. Ver amanhã passar nesse abrigo. O mundo inteiro é novo e antigo. A rua, a via, a travessa, o caminho, o navio, a jangada, a vela, o barquinho, o ninho, a ave, a nuvem cinzenta, o mundo inteiro sopra e venta. Olha que lindo. Corre, tropeça, escorrega, olha a lama, vira o balde, derruba, esparrama. A sorte volta em outro momento. O mundo inteiro segue em movimento. A mesa, o prato, a faca, o saleiro, a barriga faminta, o jantar vem ligeiro. O pão, a farinha, o caldeirão fervente. O mundo inteiro é frio e quente. O sol se pondo, a sombra repentina. O fim do dia, o grilo a cortina. Um fogo leva o frio embora. O mundo inteiro descansa lá fora. Os avós, os pais, os parentes, os primos, o piano, a harpa e o violino. De colo em colo, segue o bebê. O mundo inteiro somos eu e você. Tudo que se escuta, sente e vê. O mundo inteiro é tudo isso somos eu e você. A paz, a esperança e o amor verdadeiro. Nós somos o mundo inteiro. E aí, gostaram da leitura desse livro? Eu amo ele porque ele é bem musical. As imagens que tem nele, a ilustração é fascinante. E ele nos faz refletir em cada página dele, nós podemos tirar uma lição. Mas agora nós iniciamos essa leitura de prazer, né? Por prazer. Já já eu vou fazer a ligação dessa leitura com o nosso conteúdo. Mas agora vamos iniciar a aula. Ó, nós vamos começar com a revisão, tá? Então vamos lá. Nós começamos falando sobre esse assunto, quem lembra? Falamos sobre o cotidiano. Quem lembra o que é o cotidiano?
Isso mesmo, é um conjunto de atividades que nós fazemos diariamente no nosso dia a dia. E aí na imagem, aí mostra um menino que estava dormindo, ele acordou, foi escovar os dentes, tomou café, foi para a escola e depois da escola ele resolveu ir brincar. Então, o cotidiano é todas as atividades que nós realizamos no nosso dia a dia. Por exemplo, se você for pegar o meu cotidiano, eu acordo, vou dar aula, volto, continuo trabalhando em casa. À noite eu posso ir para a igreja ou assistir alguma coisa ou estudar alguma coisa, tá? Então esse é o meu cotidiano. E o seu também tem elementos diferentes do meu, mas faz parte do seu cotidiano, tá bom? Aí nós também aprendemos sobre esse conteúdo de geografia, vocês lembram? Falando sobre algumas comunidades e como é o cotidiano deles, quais são as características da realidade desse povo, a fala deles que é diferente, não é isso? Então, nós aprendemos sobre a comunidade caiçara. E o que é uma comunidade caiçara? São pessoas que moram em comunidades à beira-mar. Olha só a imagem. Eles moram em locais próximos de mar, à beira-mar. E provavelmente a sobrevivência deles é através do pescado, do peixe, né? Isso, da agricultura. Então, essa é uma comunidade caiçara. Nós aprendemos também sobre uma comunidade quilombola. E o que é uma comunidade quilombola? É uma população que vive na zona rural, formadas de antigos quilombos. Então, aqui antigamente tinha quilombos. Por isso que essa comunidade é considerada uma comunidade quilombola. Falamos também da comunidade ribeirinha. Vocês estão lembrados do que é uma comunidade ribeirinha? Prestando bem atenção aqui na imagem, nós podemos perceber que a comunidade ribeirinha, as casas deles são construídas sobre estacas de madeira, tá vendo? E por que isso acontece? Isso acontece porque no tempo de enchente, de muita chuva, o nível do rio ele aumenta e aí para não perder, né, as casas eles constroem aqui, em estacas de madeira, tá? Para proteger desse tempo de chuva. Nós falamos também, sobre a cidade grande e sobre as características de uma cidade grande. Aqui está presente muitos prédios, muitos carros, é diferente. E todas essas comunidades têm jeitos diferentes de sobreviver, tá? Uma comunidade vai sobreviver com agricultura, outros com trabalhos em empresas, grandes indústrias. Então, a forma de vida de cada população, de cada comunidade é diferente, não é isso? Nós aprendemos também sobre os elementos das paisagens, os elementos das paisagens. Aprendemos que em uma determinada paisagem nós podemos encontrar elementos naturais, em que o homem não interferiu ainda, não colocou a mão dele, não é? Aí aqui nessa imagem nós podemos perceber o ar, as árvores, as montanhas, o rio. Então aqui é uma paisagem formada por elementos naturais. E aprendemos também que existem paisagens formadas por elementos culturais, que são aqui onde o homem já teve uma interferência, onde ele já construiu, onde ele já modificou. Então, nós podemos ver vários prédios, casas. Eu mostrei também na outra aula uma imagem de um patrimônio cultural que foi o Cristo Redentor, vocês lembram? Ali são elementos culturais. Por quê? Porque o homem já modificou. Nós aprendemos também sobre o bairro e a cidade. Aprendemos que a cidade ela é dividida em várias partes e que essas partes é chamada de bairro e que existem vários tipos de bairro. Vai depender da comunidade, do local que as pessoas estão situadas. Então, aqui nessa imagem nós vemos um bairro residencial. Por quê? Porque na sua grande maioria é formada por casas onde as pessoas residem, onde as pessoas moram, por isso é chamado de bairro residencial. Aprendemos também que existem bairros comerciais, porque ele é composto, na sua maioria, por prédios e lojas que vendem objetos, coisas. Então, nós podemos ver aqui lojas de roupa, sapato, lojas de eletrodomésticos, não é isso? Então, esse bairro é considerado um bairro comercial. Aprendemos também sobre o bairro industrial, que é aquele bairro
onde tem muita presença de indústrias, certo? Grandes empresas que fabricam grandes produtos, tá? Então, esse bairro é considerado um bairro industrial, ok? E aí, nós falamos sobre as comunidades, falamos sobre o bairro, falamos que nós, que moramos num determinado local, é que devemos nos preocupar com ele, em cuidar da sua manutenção, não é isso? Não quebrar a iluminação do nosso bairro, não estragar as praças, conservar bem limpo e bem conservado. Então, esse foi o conteúdo de História e de Geografia que nós trabalhamos durante o mês de maio. Agora, eu quero, antes de mais nada, fazer a ligação do livro com o nosso assunto. Olha, tem umas páginas aqui. Esse livro é fascinante. Se você quiser reler novamente, você pode colocar no YouTube, que tem pessoas fazendo a leitura dele, tá? Aqui, ó, nessas páginas, nós podemos fazer a ligação do nosso conteúdo com o cotidiano, olha só. Tá vendo? Tudo que mostra aqui na imagem as pessoas jantando, se preparando para dormir, conversando na varanda de casa, cuidando do bichinho de estimação, as crianças brincando, um casal de namorados, os avós ó, conversando, uma menina fazendo leituras aqui ó para um bebezinho. Então, são tarefas que nós realizamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Além disso, aqui no livro também tem uma imagem que nós podemos perceber alguns elementos presentes nessa imagem. Elementos naturais, tá? O oceano, tá? As matas. Então, esse livro, ele é muito reflexivo. Se você quiser ler ele novamente, você pode fazer isso, tá bom? Ó, a nossa aula... Vamos passar a atividade agora, tá? A atividade de hoje vai estar lá no seu livro de Geografia, pegue ele. Nas páginas 34 e 35, você vai aprender sobre patrimônios culturais, ó. E vai saber um pouco mais sobre as pirâmides, ó. Saber que tipo de patrimônio é esse, tá? Então, faça a leitura e eu espero que você goste. No livro de História, você vai fazer, ó, a leitura do bairro de Filipe, tá? É a página 12 e a página 13. Vai falar sobre o bairro de Filipe e todas as características presentes no bairro dele, ok? Então, essa é a atividade de hoje. Eu espero que você faça, tá? Eu espero que você tenha gostado da revisão de hoje. Tchau!